Oração dos Salmos 35 e 91. A proteção de Deus seja sobre sua vida. Quando você não consegue se defender, Deus se levanta por você. Existem momentos em que você não está apenas cansado, você está sendo pressionado de forma injusta. Situações que você não provocou começam a se levantar, palavras ditas contra você, atitudes que machucam, conflitos que surgem sem explicação lógica. Você tenta manter a paz, mas sente que existe algo maior em movimento, algo que tenta te desgastar por dentro. E então nasce uma pergunta silenciosa, profunda, difícil até de admitir em oração. Quem luta por mim quando eu não tenho mais forças para lutar? Essa pergunta não nasce da falta de fé. Ela nasce do excesso de peso. É quando a alma percebe que não está lidando apenas com circunstâncias naturais. Existe oposição, existe injustiça, existe pressão espiritual e emocional. E tentar resolver isso apenas com argumentos, força humana ou silêncio interior não tem sido suficiente. Você percebe que precisa de algo mais, precisa de alguém que se levante por você. A Bíblia não responde esse clamor com indiferença. Ela responde revelando um Deus que entra na batalha. Um Deus que não observa de longe. Um Deus que não diz apenas tenha paciência. O clamor de Davi nos Salmos 35 revela exatamente isso quando ele ora. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, combate os que me combatem. Essa não é uma oração de vingança, é uma oração de entrega. Davi reconhece que existem lutas que ele não pode vencer sozinho e decide colocá-las nas mãos certas. Esse texto revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Ele não se omite diante da injustiça. Ele não ignora ataques silenciosos. Ele não pede que você aguente tudo calado enquanto é ferido por dentro. Deus se apresenta como defensor, como aquele que entra na causa, como aquele que assume a luta quando você já não consegue mais sustentar o peso. Há um alívio profundo quando você entende isso. Você não precisa provar sua inocência o tempo todo. Não precisa responder a todas as acusações. Não precisa se justificar diante de tudo e de todos. Existe um Deus que vê o que você não consegue explicar, que conhece intenções, contextos e verdades que ficaram escondidas. E Ele age a partir disso. O Espírito Santo começa a trabalhar exatamente nesse ponto. Ele não alimenta revolta. Ele não gera ódio. Ele traz clareza. Ele mostra que a sua parte não é revidar, mas entregar. Não é atacar, mas confiar. Quando o Espírito atua, algo se aquieta por dentro. Você entende que não precisa se defender de tudo porque não está sozinho na batalha. Essa introdução não é para te deixar em alerta constante. É para te lembrar de uma verdade que talvez você tenha esquecido no meio da pressão. Você não está lutando sozinho, você não está desprotegido, você não está abandonado à própria sorte. Existe um Deus que se levanta quando você já não consegue se levantar. Talvez você tenha tentado resolver tudo do seu jeito. Talvez tenha ficado em silêncio por muito tempo, talvez tenha carregado um peso que não era seu. Essa palavra chega para ajustar algo importante. Nem toda luta é para você enfrentar. Algumas são para você entregar, e quando você entrega, Deus assume. Essa é a base de tudo o que vem a seguir, porque quando Deus entra na batalha, algo muda no ambiente espiritual. A pressão começa a perder força, a injustiça não tem mais a última palavra. E o coração, aos poucos, começa a entender que existe um caminho mais seguro do que continuar lutando sozinho. Você não precisa vencer essa luta sozinho. E essa verdade prepara o seu coração para compreender algo ainda mais profundo. Quando você entrega a batalha, Deus não apenas luta por fora, Ele começa a guardar por dentro. O Salmo 35 revela um Deus que não é passivo diante do ataque.
Ele se apresenta como defensor ativo, como aquele que entra na causa quando a causa já se tornou pesada demais para as mãos humanas. Davi não escreve esse salmo a partir de conforto, ele escreve a partir de confronto. Há oposição real, acusações, injustiça e perseguição. Ainda assim, o clamor não nasce do ódio, nasce da confiança em quem Deus é. Existe uma diferença profunda entre revidar e entregar. Revidar mantém você preso à guerra. Entregar transfere a guerra para Deus. O Salmo 35 é exatamente isso. Um ato consciente de entrega da batalha. Davi não pede forças para atacar, ele pede que Deus assuma a defesa. Ele reconhece que existe um limite para a resistência humana e que ultrapassar esse limite só gera desgaste interior. Quando a Bíblia apresenta esse clamor, ela nos ensina algo essencial para a vida espiritual madura. Nem toda luta deve ser enfrentada diretamente. Algumas devem ser colocadas diante de Deus com clareza e confiança. Pleiteia, Senhor, como aqueles que pleiteiam comigo. Não é um pedido para que Deus faça o mal. É um pedido para que Ele revele a verdade, estabeleça justiça e cesse a opressão. O perigo de tentar vencer tudo sozinho é que, aos poucos, o coração endurece. A mente se ocupa com estratégias, a alma perde a paz. O Salmo 35 interrompe esse ciclo. Ele ensina que existe descanso em entregar a causa a Deus. Não porque o problema desaparece imediatamente, mas porque o peso muda de lugar. Aquilo que estava esmagando o interior passa a ser sustentado por Deus. Há um ponto em que a fé não se prova com mais esforço, mas com mais confiança. Entregar a batalha não é desistir, é reconhecer que Deus luta melhor do que você. É entender que Ele vê o que você não vê, conhece intenções ocultas e age além das aparências. Quando você entrega, você sai do centro do confronto e Deus ocupa esse lugar. Essa entrega produz algo imediato no interior. O medo começa a perder autoridade. A raiva diminui. A necessidade de provar algo para alguém se dissolve. O coração começa a respirar de novo. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais sozinho no campo de batalha. O Espírito Santo confirma essa entrega, trazendo clareza e serenidade. Ele ajusta as emoções e impede que a dor se transforme em amargura. O Salmo 35 também revela que Deus não é indiferente à injustiça. Ele não pede que você negue o que está acontecendo. Ele pede que você confie a Ele aquilo que está acontecendo. Existe uma diferença enorme entre negar a dor e entregá-la. Entregar é um ato de fé profundo. É dizer, eu não consigo resolver isso sem me perder, então confio a Ti. Quando você entrega a luta, Deus assume a defesa. Isso não significa que tudo se tornará fácil, mas significa que a batalha muda de esfera. O que antes te consumia por dentro agora é tratado no âmbito espiritual. E quando Deus assume, Ele age no tempo certo, da forma certa, sem gerar mais feridas no seu coração. Essa verdade prepara algo ainda mais importante. Porque depois que Deus luta por fora, Ele cuida do que ficou machucado por dentro. O Salmo 35 entrega a causa. O próximo passo é permitir que Deus guarde o coração do desgaste que a luta deixou. E é exatamente aí que acontece a virada interior. Da guerra aberta para o refúgio seguro. Depois que Deus luta por fora, Ele começa a cuidar do que ficou por dentro. Essa é a virada que muitos não percebem. Entregar a batalha é apenas o primeiro passo. O segundo é permitir que Deus guarde o coração do desgaste que a luta provocou. Porque não são apenas as circunstâncias que cansam, é a guerra interna que permanece mesmo quando o conflito externo diminui. Existe um momento em que o corpo até segue funcionando, mas a alma já está ferida. Você venceu discussões, suportou injustiças, ficou de pé quando tudo pressionava. Ainda assim, algo por dentro ficou abalado.
pensamentos repetitivos, vigilância constante, dificuldade de descansar. É como se a guerra tivesse terminado do lado de fora, mas continuasse acontecendo por dentro. É exatamente nesse ponto que Deus muda o ambiente espiritual. A Bíblia revela que Deus não apenas vence batalhas externas. Ele oferece um lugar onde a guerra não governa mais. Um lugar onde o coração pode baixar a guarda sem se tornar vulnerável. Um lugar onde a alma encontra descanso mesmo antes de todas as respostas chegarem. Esse lugar é apresentado de forma clara quando a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, conforme está escrito em Salmos 91. Observe a ordem espiritual. Primeiro, Deus entra na batalha. Depois, Ele convida para o esconderijo. Ele não chama você para descansar antes de agir. Ele age e então oferece descanso. Isso revela um cuidado profundo. Deus sabe que lutar cansa. Mesmo quando Ele luta por você, o coração precisa ser restaurado. O esconderijo não é fuga da realidade. É o lugar onde a realidade deixa de ferir por dentro. Essa virada interior muda completamente o clima espiritual. A tensão começa a ceder. A necessidade de se defender o tempo todo diminui. Você percebe que não precisa mais viver em estado de alerta constante. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora existe um lugar seguro onde a alma pode repousar. A guerra não governa mais o interior. Muitos permanecem presos na lógica da luta. Mesmo depois de entregar a causa a Deus, continuam revivendo o conflito por dentro. Pensam no que foi dito, no que poderia ter sido feito, no que ainda pode acontecer. O Salmo 91 interrompe esse ciclo. Ele não chama você para analisar a guerra. Ele chama você para habitar. Habitar é permanecer. É escolher conscientemente um lugar espiritual onde a mente descansa. O Espírito Santo atua de forma decisiva nesse momento. Ele não apaga a memória, mas cura o impacto. Ele não nega o que aconteceu, mas redefine como isso te afeta. Ele conduz a alma do campo de batalha para o lugar de refúgio, não com pressa, mas com cuidado. Aos poucos, a respiração muda, o pensamento desacelera, o coração entende que pode baixar a guarda. Essa transição é essencial para a saúde espiritual. Porque viver apenas na guerra, mesmo confiando em Deus, gera desgaste contínuo. Deus não te chamou para viver em confronto constante. Ele te chamou para viver protegido. A proteção não é apenas vencer ataques, é impedir que eles tenham acesso permanente ao seu interior. Quando essa virada acontece, algo se ajusta profundamente. Você continua consciente, mas não tenso. Atento, mas não dominado pelo medo. Firme, mas não endurecido. O refúgio não te torna ingênuo, ele te torna seguro. E segurança espiritual é o que permite que você siga em frente sem carregar o peso do que já foi entregue. Essa mudança prepara o coração para entrar plenamente no esconderijo. Porque agora você entende que o Salmo 91 não é um texto para emergências. É um lugar para permanecer, um ambiente onde a guerra perde acesso e a paz começa a governar de dentro para fora. O esconderijo do Altíssimo não é ausência de batalha, é ausência de domínio da batalha sobre você. O Salmo 91 revela um lugar onde o ataque perde acesso ao interior. Não porque o mundo se torna inofensivo, mas porque a presença de Deus se torna soberana. Habitar nesse esconderijo é viver consciente de que existe uma cobertura que filtra o que chega ao coração. A palavra declara que debaixo das asas do Senhor existe segurança real, conforme está escrito em Salmos 91. Essa imagem não é poética por acaso. As asas falam de proximidade, de cuidado atento, de proteção que envolve. Deus não protege à distância, Ele cobre de perto. O esconderijo não é um lugar onde você se esconde do mundo. É um lugar onde o mundo não governa você. Quando o coração entra nesse lugar,
Algo muda na forma como os ataques são percebidos. O medo não desaparece por completo, mas perde autoridade. A pressão continua existindo, mas não dita mais as decisões. A exposição deixa de ser constante, porque existe uma cobertura ativa. É como se a alma finalmente encontrasse um limite seguro, um ponto onde pode descansar sem se tornar vulnerável. Muitos confundem proteção com isolamento. Pensam que, para não serem feridos, precisam se fechar, se afastar, se endurecer. O Salmo 91 revela o oposto. A proteção verdadeira não afasta você da vida. Ela te mantém inteiro dentro dela. Você continua caminhando, trabalhando, se relacionando, mas agora com um filtro espiritual que impede que tudo entre e te consuma. Esse esconderijo também redefine o tempo. A urgência perde força. A ansiedade não acelera mais como antes. A mente aprende a esperar, não por passividade, mas por confiança. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta precisa ser dada hoje. Nem todo ataque precisa ser enfrentado imediatamente. O esconderijo ensina o ritmo de Deus. O Espírito Santo atua de forma muito clara nesse ambiente. Ele guarda pensamentos, ajusta emoções, silencia ruídos internos. Ele não cria uma bolha irreal. Ele cria discernimento. Você passa a perceber quando algo tenta ultrapassar limites, não com medo, mas com clareza. A proteção deixa de ser defensiva e passa a ser preventiva. Há uma diferença profunda entre resistir e descansar. Resistir consome energia. Descansar em Deus restaura. O Salmo 91 convida para esse descanso ativo, um descanso que não ignora a realidade, mas escolhe um lugar superior para enfrentá-la. Quando você habita nesse esconderijo, o ataque pode até bater à porta, mas não entra no interior. Essa segurança não vem da repetição do texto, vem da permanência. Quanto mais você habita, menos o medo governa. Quanto mais você permanece, menos a pressão interna domina. A proteção não é algo que você ativa apenas quando algo dá errado. Ela se fortalece quando se torna um modo de viver. O esconderijo do Altíssimo também cura a necessidade de controle. Você para de tentar antecipar tudo, para de se proteger excessivamente, para de viver em alerta constante. Isso não é descuido. É maturidade espiritual. É confiar que Deus está cuidando de coisas que você não consegue controlar. Quando essa verdade se estabelece, o coração encontra um novo equilíbrio. Você não vive mais em modo de defesa. Vive em modo de confiança. E isso muda tudo. Porque agora você entende que a proteção de Deus não é apenas um escudo contra o mal. É um ambiente onde o bem pode florescer. Esse entendimento prepara o coração para algo ainda mais profundo. Porque os salmos não apontam apenas para um lugar. Eles apontam para uma pessoa, um defensor que luta, um refúgio que guarda. Tudo isso se cumpre plenamente em Cristo. É nele que a batalha encontra fim e o descanso encontra fundamento. O Espírito Santo é quem aplica no agora tudo o que foi conquistado por Cristo. Quando a batalha já foi entregue e o refúgio já foi escolhido, ele entra em ação no lugar mais sensível de todos, o interior. A proteção deixa de ser apenas uma verdade teológica e se torna uma experiência real. Algo muda no ambiente interno. A respiração fica mais profunda. A mente desacelera. O coração começa a sentir alívio. A palavra revela que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, conforme está escrito em Romanos 8:26. Essa ajuda não é apenas força para continuar lutando. Muitas vezes é permissão para parar de lutar por dentro. O Espírito não chega cobrando resistência. Ele chega trazendo consolo. Ele não exige explicações. Ele entende os gemidos que você nem consegue transformar em palavras. Existe um momento específico em que o medo perde voz.
Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Espírito Santo assumiu o governo do coração. Ele silencia pensamentos que se repetiam sem descanso. Ele fortalece áreas que estavam fragilizadas pela pressão. Ele traz uma paz que não depende de lógica, mas de presença. Essa atuação não é barulhenta, não é dramática, é profunda. O Espírito não cria euforia, ele cria segurança. Você percebe que não precisa se defender o tempo todo, não precisa explicar tudo, não precisa antecipar o pior. Algo dentro de você entende que está sendo cuidado, e essa certeza muda o tom da alma. O Espírito Santo também protege contra o desgaste emocional. Ele impede que a dor se transforme em amargura. Ele impede que a injustiça gere endurecimento. Ele impede que o medo se torne identidade. Ele faz isso lembrando você da verdade no momento certo. Não com acusações, mas com direção suave. Quando ele age, a confiança começa a ser restaurada. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança madura. Você continua consciente da realidade, mas não dominado por ela. O Espírito ensina o coração a descansar sem se tornar passivo, a confiar sem se expor, a seguir em frente sem carregar o peso do ataque. Esse é um dos maiores sinais da proteção de Deus. O ataque não define mais seu estado interior. A pressão não governa mais suas decisões. A ameaça não dita mais o ritmo. O Espírito Santo estabelece limites espirituais que preservam sua paz. Não porque você se isolou, mas porque foi guardado por dentro. Nesse momento, muitos sentem algo difícil de explicar, uma sensação de presença, um alívio que não vem de fora, uma clareza tranquila. Isso não é imaginação. É a atuação do Espírito confirmando que você não está sozinho e que a proteção de Deus está ativa agora. Esse alívio prepara o coração para o momento mais profundo de todo esse caminho. O momento em que você não apenas entende, sente ou confia, mas ora. Um momento em que a batalha é oficialmente entregue e a proteção é declarada. Uma oração que une o clamor do Salmo 35 com o descanso do Salmo 91. Um momento em que Deus luta e Deus guarda ao mesmo tempo. Agora, a fé deixa de ser apenas compreensão e se torna entrega consciente. A oração que une os Salmos 35 e 91 não nasce do desespero, nasce da confiança. Primeiro, a luta é colocada diante de Deus. Depois, o coração é colocado debaixo da proteção dele. Essa ordem é essencial. Você não ora para convencer Deus a agir. Você ora para sair do lugar errado e entrar no lugar certo. O Salmo 35 abre a oração com honestidade. Aqui não há palavras bonitas, nem tentativas de parecer forte. Há entrega real. Você reconhece que existem situações que te feriram, ataques que te cansaram, injustiças que você não conseguiu resolver. E com humildade, você diz a Deus que não vai mais carregar isso sozinho. Você entrega a causa, entrega os nomes, entrega os cenários, não para alimentar conflito, mas para que Deus assuma o governo da batalha. Essa entrega gera algo imediato. O peso começa a sair. Não porque tudo se resolveu, mas porque não está mais em suas mãos. O coração entende que não precisa continuar em estado de defesa. Deus assumiu. E quando Deus assume, a alma pode avançar para o próximo passo. Então, a oração entra no ambiente do Salmo 91, não como fuga, mas como habitação. Você declara que escolhe o esconderijo do Altíssimo, que decide descansar à sombra do Onipotente, que não vai mais permitir que o medo governe o interior. Essa declaração não ignora a realidade. Ela redefine o lugar de onde você enfrenta a realidade. Quando você ora assim, algo se estabelece espiritualmente. A mente encontra limite, o coração encontra abrigo, a ansiedade perde acesso, a palavra afirma que o Senhor é refúgio e fortaleza, como está revelado em Salmos.
Essa verdade deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida. Você não está apenas pedindo proteção, você está escolhendo permanecer nela. O Espírito Santo conduz essa oração de forma íntima. Ele traz palavras simples, mas carregadas de peso espiritual. Ele não exige discursos longos. Ele conduz a declarações sinceras. Senhor, eu entrego. Senhor, eu confio. Senhor, eu descanso. Essas palavras alinham o interior e criam espaço para a paz de Deus agir. Durante essa oração, algo importante acontece. O coração desacelera. A tensão diminui. O medo não desaparece por completo, mas perde autoridade. Você percebe que está sendo coberto. Não de forma mágica, mas de forma real. A proteção se torna uma sensação concreta de cuidado. Essa oração não termina quando você para de falar. Ela continua ao longo do dia. Ela se manifesta nas decisões que você não toma por impulso, nos conflitos que você não alimenta, nos caminhos que você evita. A proteção declarada se revela em pequenos livramentos, em pausas necessárias, em direções sutis. Unir os Salmos 35 e 91 em oração é reconhecer duas verdades essenciais. Deus luta por você e Deus te guarda. Ele não escolhe uma coisa ou outra, ele faz as duas ao mesmo tempo. Enquanto a batalha é tratada, o coração é preservado. Enquanto a justiça é estabelecida, a alma é protegida. Esse momento de oração prepara o coração para o fechamento mais importante. A certeza que fica depois que tudo foi entregue. A segurança que permanece mesmo quando o dia continua. Uma verdade simples, mas poderosa. Você não está desprotegido, e essa certeza precisa ser declarada para selar tudo o que foi vivido aqui. Você não está desprotegido. Essa não é apenas uma frase de encorajamento. É uma verdade espiritual que precisa ser recebida e guardada. Depois de entregar a batalha, depois de escolher o refúgio, depois de permitir que o Espírito Santo acalme o coração, algo se estabelece de forma definitiva. A proteção de Deus não é temporária, ela permanece. A palavra declara que nenhuma arma forjada prosperará, conforme está escrito em Isaías 54. Isso não significa que armas não serão formadas. Significa que elas não terão a palavra final. Elas podem tentar intimidar, desgastar, confundir, mas não governam, não definem o fim da história. O que define é a fidelidade de Deus. Essa certeza muda a forma como você segue em frente. Você não vive esperando o próximo ataque. Você vive consciente da cobertura. Você não caminha desconfiado de tudo. Você caminha confiante em Deus. Isso não te torna descuidado, te torna firme. Porque agora sua segurança não depende do que acontece ao redor, mas de quem te guarda por dentro. O fechamento dessa oração não encerra um momento espiritual. Ele inaugura um hábito, um retorno consciente ao refúgio sempre que a pressão tentar voltar, sempre que a injustiça tentar ferir, sempre que o medo tentar se levantar. Você sabe onde correr, você sabe onde descansar, você sabe quem luta por você. Deus não te chama para viver em alerta constante, Ele te chama para viver guardado. Ele não promete ausência de conflitos, mas promete presença fiel. E essa presença é suficiente. Quando você se lembra disso, a alma encontra equilíbrio novamente. O coração não endurece, a fé não se esgota, a esperança permanece viva. Volte a essa oração sempre que sentir oposição. Use este momento como refúgio espiritual. Compartilhe com quem está passando por lutas silenciosas. Há pessoas que não precisam de respostas complexas. Precisam apenas lembrar que Deus está lutando e guardando ao mesmo tempo. Essa é a verdade que fica. Mesmo quando tudo parece instável, você está coberto. Mesmo quando não entende o processo, você está protegido. Mesmo quando não sente força, você não está sozinho, Deus está lutando por você e Deus está te guardando.